Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Hoje em edição especial, viu, Joel? Que legal. Que isso? Hoje vai ser uma festa. Aniversário do Sabino? Sim. Pô, que legal, cara. Não sabia, meu. Pô, Sabinão. Parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo esse cara bacana que você é, competente. E que você tenha cada vez mais o que a gente mais precisa, além de paz, saúde, viu, Sabino? Parabéns, obrigado, Sabino. Obrigado. Feliz Obrigado. aniversário. Obrigado mesmo pelo carinho com que você sempre me trata aí. Obrigado, Joel. Obrigado, Bruna. Saúde é o que importa. A gente aprende isso com o tempo, viu? É verdade, companheiro. Você tem razão. E que o nosso bom Deus te abençoe cada vez mais. Tenha certeza disso, que é o nosso desejo, é o nosso voto. Todos nós, tenho certeza. Boa. Sabinão, vamos falar de pesquisa? Vamos. Já tem pesquisa, tentando achar essa vinheta, nossa vinheta icônica das eleições. Já tem pesquisa, Sabino? Já tem pesquisa. A gente sempre fala aqui, né, Joel, que uma campanha começa no dia seguinte que termina a eleição, né? Então a gente já está vivendo aí toda expectativa, articulação, conversas da campanha para a Prefeitura de São Paulo, para as prefeituras. Mas vamos falar especificamente da Prefeitura de São Paulo, porque o Instituto Paraná Pesquisas, um instituto, aliás, que acertou muito, né, na última eleição, divulgou hoje a primeira pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, Joel. Pois é, e o resultado aí? Você tem os principais nomes? Então, eu tenho os principais nomes, Joel. Eu não estou aqui na mão com os índices, mas facilmente te falo os principais nomes. Foram 2 cenários, tá? No primeiro cenário, a gente tem, com pouca diferença, no primeiro lugar, Guilherme Boulos, com cerca de 24%, e em segundo lugar, o jornalista, nosso colega de casa, e o Zé Luiz Atena, né? São os 2 que liderariam a pesquisa nesse primeiro cenário. Papai tá na pesquisa aí? Isso. E o segundo cenário, aparece ainda o Boulos no primeiro lugar, mas surge também o nome de Eduardo Bolsonaro, esse segundo cenário sem Datena, né? Surge Eduardo Bolsonaro. Então vamos falar um pouquinho dessa pesquisa, porque ela é muito interessante. Ela traz algumas informações importantes. Primeiro aspecto, Boulos, por enquanto, é um candidato muito forte. Vem forte para essa eleição, para essa campanha. Se tiver efetivamente, como está prometido, o apoio do PT, o apoio de Lula, vem ainda mais forte. A dúvida é, será que esse apoio se mantém até a eleição? Porque uma coisa é você fala 2 anos antes no mundo político. A outra coisa é você manter o acordo lá quando está chegando perto. E precisa ver se o PT vai deixar um candidato que não é do partido ser apoiado pelo partido para um cargo tão importante como é de prefeito de São Paulo. Falamos de Boulos. Vamos falar de Datena. Datena, para você entender, e eu não conversei com ele, se ele quer, se isso está no horizonte dele, se ele quer efetivamente ser candidato. Se ele quiser, ele é sempre um nome forte, sempre um nome com recall importante, sempre um nome muito cotado por todos os partidos. Não há partido que não queira o Datena como candidato. Esse é fato, porque é eleitoralmente muito forte e todas as pesquisas das eleições em que ele participou mostraram isso. Depois a gente tem esse nome aí de Eduardo Bolsonaro. Olha, traz um recall muito forte, muito forte. Pode-se gostar ou não gostar de Bolsonaro, mas traz o nome da família. E traz, de alguma forma, a polarização de novo. Porque aí a polarização, em vez de Lula e Jair Bolsonaro, aqui em São Paulo seria Boulos e Eduardo Bolsonaro. É um cenário bastante provável, aliás. Precisamos entender como é que estão as investigações lá em torno da família, como é que isso vai avançar também. Mas eu queria destacar aqui, além de outros nomes que apareceram, Rodrigo Garcia, óbvio que tem recall também, porque foi governador de São Paulo, Tabata Amaral, que pode ser uma boa surpresa, é uma parlamentar aí que vem crescendo, vem fazendo um trabalho interessante, Kim Kataguiri, que já fala mais ao público da direita, Ricardo Salles, né, que foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Eu não vejo nenhuma chance desse nome ser confirmado como candidato, mas eu queria me ater aí, como eu disse, ao atual prefeito Ricardo Nunes. Muito rapidamente aqui. Primeiro, o prefeito Ricardo Nunes aparece ali com cerca de 8% das intenções de voto numa primeira pesquisa. É bastante, não é pouco não. E não é na pesquisa
em que se apresenta, que não se apresenta nome, não, é na pesquisa que se apresentam os nomes dos candidatos. Portanto, é preciso que se considerem isso. É uma pesquisa não espontânea, né? 8%, é bastante. Segundo, o prefeito ainda é pouco conhecido na cidade. Cerca de 80% das pessoas entrevistadas não sabem quem é o prefeito de São Paulo. Isso é ruim? Não necessariamente. Não nessa altura do campeonato. É bom lembrar que Bruno Covas não era conhecido por 80% das pessoas, mais ou menos nessa época, antes de ser candidato e vencer as eleições. Ele virou e reverteu isso em 1 ano e meio. Né? É óbvio que teve a questão da doença, tal, mas reverteu isso. E terceiro, mostra o potencial de crescimento aí do prefeito Ricardo Nunes, do atual prefeito Ricardo Nunes, porque não tem um índice de rejeição grande. Como é que a gente chega a essa conclusão? Quem conhece Ricardo Nunes, segundo a pesquisa, quem conhece Ricardo Nunes, vota nele. Não vota nele quem não conhece. Então o Ricardo pode aparecer como um nome forte, não é à toa que ele está se articulando. Nós falamos ontem, fez um jantar ontem com presidentes dos principais partidos, mudou em toda a comunicação, na estrutura de comunicação da prefeitura, para que tenha mais visibilidade. Enfim, são cenários aí que começam a surgir muito interessantes, Joel e Bruna. Ok, Sabino, meu amigo, tá muito cedo ainda, tem muita água para rolar e tal. É verdade. Vamos aguardar, mas de todo modo, uma notícia importante, como sempre, sendo muito bem analisada pelo nosso Sabino, Bruna. Vou rapidamente, Sabino, só registrar aqui esses números, então, que a gente está na mão. No primeiro cenário, quando foi questionado ali se as eleições para prefeito fossem hoje e os candidatos esses, em quem você votaria? Guilherme Boulos, 26,3%, José Luiz da Atena, 24,3%, Rodrigo Garcia, 8,5%, Ricardo Nunes, atual prefeito, 7,9%, Ricardo Salles, 4,8%, Tabata Amaral, 3,9%, Kim Kataguiri, 3,3%, Vinícius Poit, 1,6%. Não sabe, não respondeu, 4,8%, nenhum branco nulo, 14,6%. E a gente tem depois, nesse segundo cenário, ali com os candidatos apresentados, se esses fossem os candidatos em quem você votaria, não sabe, não respondeu, 5,7%, nenhum branco nulo, 15%, Guilherme Boulos com 32%, Eduardo Bolsonaro, 19,1%, esse cenário que o Sabino comentou aqui pra gente, Rodrigo Garcia, 8,9%, o atual prefeito Ricardo Nunes, 8,6%, Tabata Amaral, 5,1%, Kim Kataguiri, 3,5% e Vinícius Poit, 2,1%. Pesquisa Paraná Pesquisas divulgada, esse levantamento divulgado hoje, feito aqui na capital paulista. Sabino, meu amigo, muito obrigado, viu? Um abração para você. Obrigado pela homenagem aí, um abração. Que isso, querido. Valeu, Justa. e olha, bom aniversário pra você, aproveite o dia, hein? Boa. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vamos girar a chave? Vamos nessa, 2 horas e 5 minutos. Hoje um pouquinho atrasado, hein? Vai discutir.